Você falando, eu lembrei de um episódio, tá? A gente tava indo pra praia em janeiro com os meus pais, né? Sim. Aí a gente tava em 3 carros, né? Sim. E aí o meu pai e minha mãe estavam indo na frente, né? E o meu pai, olha que interessante, meu pai é um cara extremamente apostólico, né? Sim. Então meu pai é um cara de inovação, de expansão, de abrir frente Vamos e tal. pra frente. E é muito difícil seguir um apóstolo. Sim. Até mesmo no carro, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma tendência muito forte a olhar pro GPS e pra frente. Sim, exatamente. Aí eu lembro que ele trocou pra minha mãe. Pra dirigir, né? Cansou, aí trocou minha mãe e começou a dirigir. Muda tudo. E aí essa capacidade de olhar pro GPS, olhar pra frente e saber que tem alguém atrás. Será que essa pessoa tá conseguindo me seguir? Me seguir. É. Então, eu percebo isso. Uma igreja pastoral trava. Sim. Você para no acostamento e não sai do lugar por um tempo. Só que uma igreja só apostólica... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ela chega no destino sozinha. Não, e aí chega todo mundo ferido, arrebentado. Né? Porque, tipo assim, não conseguiu chegar, entende? Tipo assim, cara, que foi isso? Você pisou a 180, meu carro é um Uno. Exato. Tá entendendo? Eu não consigo te acompanhar. Então, essa capacidade de olhar pro GPS, olhar pra frente e olhar pra trás, né, cara? Exatamente. Cara, e por que a gente tá falando de igreja apostólica? Porque o Brasil ele passou por um movimento apostólico que foi prejudicial no nível de tipo assim, cara, era um apóstolo e esse cara ele era super ungido, ele era o cara da vez, ele era a única pessoa de Deus na igreja dele e se ele sai da igreja, a igreja morre. Entendi. Entende? Então é o apóstolo de uma única pessoa. Entende? Mas nós não estamos falando... Claro que eu acredito em apóstolos, acredito em profetas, mas eu não estou falando de apóstolos aqui. A gente está falando de igreja apostólica. Igreja, um sistema, né? Tipo assim, cara, é um movimento apostólico, é uma estrutura apostólica, entende? E isso faz com que não é só o cantarino que está se movendo profeticamente. A igreja está sendo puxada para isso, entende? E Douglas, na nossa igreja One, a gente está com um grande problema agora. E talvez seja o melhor problema que a gente tá tendo agora. Porque, tipo assim, as pessoas estão sendo enviadas, cara. Entende? E agora a gente tá assim, cara, você tá sendo enviado, mas peraí, vamos organizar a sua vida para você ser enviado, você seja enviado com saúde, saudável emocionalmente, financeiramente bem, para você não chegar lá arrebentado. Então, tipo assim, convergir essas coisas. O cara, mano, eu ouvi de Deus, eu entendi. Eu preciso pregar o evangelho. Mas, cara, calma aí, como é que tá a sua vida natural? Sim. Entende? Então... Que é o pastoral, né? Esse que é o pastoral, cara. Entende? Então, esse é um ótimo problema. Sim. Porque Jesus está movimentando a igreja, porque ele é o pastor da igreja, ele é o apóstolo da igreja, ele mexe na igreja na hora que ele quiser. Mas, tipo assim, a gente também precisa... É quase que, tipo, o nosso trabalho é organizar, o dele é bagunçado. Exatamente. E a gente, quando a gente organiza, ele bagunça de novo. Não, e esse é o porque, movimento cara, que nos leva, né? Eu tava muito bem na minha igreja. Eu não tô sendo enviado porque as coisas estavam mal. Eu tava no melhor momento na minha igreja. Naturalmente, Douglas, eu não tenho por que ir. Entende? Tipo assim, ir pra mim... Racionalmente é regredir. Entende? Porque eu tô bem financeiramente, tô num apartamento legal, eu e a Prisca a gente tá super bem, a igreja tá muito bem. Mas aí, cara, Jesus bagunçou. E eu olhei, cara, eu tava com a Val, foi a minha crise, cara. Porque Jesus falou assim, cara, se você for antes do que você tá planejando. Douglas, eu não senti Deus, mano, eu senti vertigem, cara. Tipo assim, eu falei, cara, mas peraí, e a igreja? Porque eu sou pastor, eu não sou pastor de ministério. E a minha igreja? Não, exatamente. Eu não, tipo assim, eu não sou pastor de ministério, de criança, de adolescente. Eu sou pastor de igreja, cara. Seu local. Entende? Então, tipo assim, e agora? Quem é que eu deixo? Tipo assim, eu não tenho um outro pastor, eu tenho um diácono. E a pergunta é, cara, ele tá pronto? Cara, mas ele não tá pronto, mas eu preciso ir. Agora que eu tô indo, ele tá ficando melhor ainda, ele tá melhorando. Então, tipo, é muito saudável. Porque, cara, se a gente só olha pro pastoral e fala assim, eu ia falar, Henrique, cara, daqui 3 anos, quando você estiver pronto, eu vou. Jesus não me permite isso, cara. Entende? E ele tá se tornando uma pessoa bem melhor porque eu estou indo. Porque marcou data, né? Exatamente. Eu tô lendo um livro do Alan Hirsch, chamado A Revolução Permanente, e ele diz um negócio interessante
da igreja. Ele fala assim, quando você pega o termo igreja, eclesia, né? Ele é usado na Bíblia em 4 dimensões. Então ele fala da eclesia local, então ele fala a eclesia que se reúne na casa do fulano. Então era uma igreja local. Só que ele fala de uma eclesia na cidade, então a eclesia de Éfeso, a eclesia... A igreja de Éfeso, né? Isso, Então era a junção das casas, né? Que era... Ele fala da eclesia numa região, entendeu? Da região da Ásia Menor e tal. Então tinha a junção de cidades, e aí ele fala da eclesia como corpo místico de Cristo no mundo. Universal, né? Então ele fala que se você não estiver trabalhando nas 4 dimensões, você não está trabalhando na igreja. Uau. Sim. Então, por muito tempo, por ser somente pastoral e mestre, a gente se fechou na local. Né? Sim, exato. Sem se preocupar com o que está acontecendo na cidade, sem se preocupar com o que está acontecendo na região, sem se preocupar com o que está acontecendo no planeta. Exatamente. E, Douglas, é por isso que tem tanta rixa. Exato. Entende? Porque, tipo assim, eu não tô olhando para a cidade, eu tô olhando para minha igreja. Então, a minha igreja não pode esvaziar. Entende? Só a minha igreja pode crescer. Aí eu vejo o crescimento da outra igreja e falo assim, não, mano, eu preciso fazer uma coisa melhor, uma conferência melhor, com um convidado melhor. Mas a gente não pensa no bem do todo, entende? Então, cara, isso é muito incrível porque isso expande a gente, né? Tipo assim, eu consigo ver o todo, eu não consigo... É que nem, eu ligo, cara, pro cara do Dunamis, pro Tito, e falo, mano, quando é que vai ser a conferência? Sim. Pra eu já marcar aqui numa outra data, pra gente conseguir que a galera vá em todos. Sim. E tal. Por quê? Porque não tem sentido, né? As duas ser no mesmo mês, as duas ser perto, sendo que a gente consegue alcançar uma galera igual. Sim. Tá? Então, é realmente isso. Você fala assim, cara, como é que o mecanismo como um todo pode funcionar? E melhor, porque é essa igreja, Sim. né? E, Douglas, é muito legal porque na nossa igreja One, a gente tem 3 igrejas em estados diferentes, com culturas diferentes, contextos diferentes. São Paulo é muito diferente do Rio, que é muito diferente de Juiz de Fora. Mas o nosso maior desafio é fazer as igrejas andar juntas. É tipo assim, cara, a igreja do Rio, ela vai ser maior quando a igreja de São Paulo for maior, quando a igreja de Juiz de Fora, sem segurar, entende? Sendo uma coisa natural. Tipo assim, a gente vai andar na mesma cultura, a gente vai andar na mesma estrutura, na mesma revelação. Claro que tem as demandas locais, que não dá para ser igual, que nem, tipo assim, o domingo a gente não prega as mesmas coisas, mas tem um momento que a gente fala assim, cara, a gente precisa pregar a mesma coisa nas 3 igrejas. Sim. E aí a gente prepara uma série para as 3 igrejas, e as 3 igrejas começam a andar. Mas, cara, é muito louco, porque eu moro em São Paulo, e aí, de repente, eu estou discipulando a igreja do Rio, e é totalmente diferente, as pessoas lá, contextos diferentes. Aí eu vou para o Juiz de Fora, que é uma igreja que é pequena, é uma cidade pequena, e as pessoas têm outro movimento, tem outro ritmo. Você precisa falar com elas de uma outra maneira, você precisa entender de uma outra maneira. E, cara, isso, Douglas, só promove crescimento. Só promove crescimento, porque, cara, eu consigo... Se eu tivesse que ir pro Rio hoje, eu poderia ir muito bem. Entendi. Se eu tivesse que ir para Juiz de Fora, eu poderia ir muito bem. Porque, cara, a gente se torna transcultural, cara. Exato. A gente se... E pensando nessas 4 dimensões, nós temos até um termo que os caras criaram, né, recentemente, glocal, né? Tipo, Uau. Você tem que ser local e global. Exato. E ainda mais com a internet agora, é literal isso. Você é local e global no mesmo domingo, né? Exato. Então a gente vai ter que aprender uma linguagem universal, né? Entendeu? Uma linguagem que alcance mais níveis, né? Sim. E assim, para mim a chave de tudo isso, e até desse livro que eu tô lendo, traz essa provocação, são os 5 ministérios, né? Sim. Tanto que ele coloca os 5 ministérios, né? Esse Alan Hirsch, como 5 sistemas do corpo de Cristo. Sim. Como se fosse o sistema neuronal, sistema cardiovascular, Uau. sistema digestivo. E aí, ele até faz essa provocação, como um precisa do outro. Exatamente. Então, tipo assim, o sistema neuronal é que tá mandando o coração bater. Só que ele só tá mandando o coração bater porque sangue chega para ele do coração que tá batendo. Só que o digestivo tá pegando vitamina, que se não pegasse, parava tudo. Então, tipo assim, é um completamente dependente do outro. E aí, ele faz essa provocação, que é exatamente o que você falou. Ele falou, por a gente ter se movimentado pastoral e mestre por muitos anos, ele diz que quando você tem 2 sistemas super,
e 3 subdesenvolvidos, Aham. você cria uma doença autoimune. Uau! O corpo mesmo se mata. Sim, muito bom. Agora, quando você tem os 5 funcionando em pleno funcionamento, Sim. entendeu? Você tem, então, imunidade. Incrível. Cai heresia lá dentro, morre. Exatamente. Cai heresia lá dentro, morre. Por quê? Porque os 5 dão conta dele. Entendeu? E aí você vai perceber, cara, que cada um deles tem uma tendência para heresia. Sim, a própria heresia. Você pegar o evangelista, ele tem uma tendência à hipergraça. Sim. Claro, porque eu quero incluir que todo mundo. Você salva o universalismo. Exato, eu quero, pô. Não, eu acharia maravilhoso se fosse universalismo. Sim. Tipo assim, mano, todo mundo vai ser salvo. Tipo... E aí você pega o profético, ele tem uma tendência ao azedume, né? Ele tem uma tendência a ser o chato Sim. e a excluir alguns e tal. Sim. Por quê? Porque ele tá vendo as coisas. E aí você pega o pastoral, tem uma tendência a esse mimar, a esse, né? E não deixar não enviar ninguém e fazer casinha para todo mundo morar ali. Entendeu? E o apostólico tem uma tendência a machucar, a atropelar. Sim. Então você tem os 5 se provocando, Sim. né? Se atrapalhando, Cara, mas na verdade se ajudando. Isso né? é muito saudável, Douglas. E tipo assim, nós temos 3 pastores, né? Eu, o Alessandro e o Davi, junto com as respectivas esposas, né? E o Ale, ele é mais apostólico. Eu sou mais profético e evangelístico. E o Davi, ele é super pastoral. Ó. E, cara, a gente senta pra conversar, é muito incrível, porque a gente tem visões muito diferentes, mas que se complementam muito. Legal. Então, tipo assim, às vezes o Ale fala uma coisa e fala assim, mano do céu, é algo que só o Ale podia falar, mano. É só alguém que vê como ele, só alguém que tá na dimensão dele, tá no ofício dele, poderia fazer o que ele tá fazendo. Então, tipo assim, a minha igreja, involuntariamente, ela se parece muito comigo. Entende? Só que, tipo assim, e tem coisas que eu tenho dificuldades, obviamente eu tenho limitações, eu não consigo fazer. E aí, de repente, eu falo assim, Ale, por favor, vem aqui na igreja e prega. O Ale, em uma pregação, faz bum. Eu assim, mano, eu tô há 3 meses tentando fazer isso. Mas, cara, isso é hiper saudável, cara. Sim. E eu acho que essa é a maior bônus, cara, das igrejas apostólicas e proféticas. Porque, cara, tipo assim, Douglas, tem coisas que você não consegue fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. E, cara, quando você foi lá na igreja, tipo assim, eu falei assim, mano, olha o que o Douglas... Mano, tem coisa que você falou e você gerou inconscientemente, mas que a gente colhe fruto até hoje. Legal. E que coisa, mano, que se eu fosse fazer, eu ia ficar 1 ano pra estudar. E o problema é que você não sabe o que você não sabe. Exato, cara. E que nem na reunião de liderança, semana passada, essa semana agora, eu falei assim pra eles, pra gente fazer um teste, né? Porque quando você não tem a linguagem, você não consegue identificar os problemas, quanto mais resolver, né? Então, por exemplo, nós não temos naturalmente a linguagem apostólica e profética e evangelística, a gente não tem de forma tão clara, né? A gente tem muito pastoral e de mestre. Então, quando eu falei para ele assim, beleza, vamos fazer um brainstorm das demandas, o que está acontecendo na igreja aí? Sim. Né? Todo mundo envolvido com célula, com as coisas e tal, o que está acontecendo? Aí começou a anotar, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse, e eu comecei a anotar. Aí eu mostrei para eles, olha aqui a lista. Só problema pastoral e de mestre. Ou eles não estão sabendo Bíblia direito, ou identidade, problema de casal, não sei o quê. Nós nem sabemos dar nome a problema apostólico. Cara, mas é muito louco isso, porque não é maldade, Douglas. Não, é tipo sei assim, o que eu não sei. Não é que o cara não quer fazer, ele não enxerga. Tipo assim, cara, tem coisa pastoral que eu não enxergo, cara. Eu também. Tipo assim, tem coisa apostólica que, obviamente, eu não enxergo. Tem coisa de mestre, cara, que eu não enxergo, cara. E eu não preciso enxergar. Por quê? Porque eu tenho um Davi, eu tenho uma Ana, eu tenho uma Bruna Vilas Boas, eu tenho uma Lê Vilas Boas. E eu posso descansar em quem eu sou. Entende? Porque eu tenho... Porque, cara, se fosse eu sozinho... Bom, né? Cara, se fosse eu sozinho, eu ia falar assim... Meu Deus, eu preciso ver tudo, eu preciso resolver tudo. Agora, quando a gente tem uma equipe multifuncional... Que com vários dons, várias manifestações e expressões, eu falo assim, não é tipo assim, irresponsabilidade, não preciso me preocupar, mas é tipo assim, cara, eu tô descansado. Sim, tô porque, coberto. cara, tipo assim, a Bruna, ela faz isso 15 vezes melhor do que eu não preciso me meter nisso aqui.
Tipo assim, o Ale, ele faz isso aqui muito mais rápido do que eu não preciso meter nisso aqui. O Davi faz muito mais rápido que eu, muito melhor que eu não preciso me meter. Então, tipo assim, eu fico descansado. Eu não vou além da minha medida. Sim. Eu não preciso ficar me provando. Seu metrô, né? Tipo assim, então, eu não preciso, tipo assim, ficar na defensiva quando as pessoas falam assim, Cantarino, essa coisa não tá acontecendo na igreja. Eu falei assim, cara, que incrível que você viu. Entende? Porque quando a gente tem uma igreja de um homem só, o cara fica assim, não, mas eu tô fazendo as outras coisas. Tipo assim, Mas tá chamando o filho dele de feio. Exatamente. Mas, cara, quando você tá numa igreja que é multi-expressiva, multi-dons, você fala assim, cara, obrigado por que você viu. Faz você é responsável. Isso, faz agora pra mim. Tipo assim, cara, você é responsável por aquilo que você vê, mano. Exato, Eu não tô vendo isso. Mas eu não tô vendo isso. Cara, E às vezes não tô nem incomodado com isso. Exato. Não, ontem eu tava gravando um áudio, pro Ale, a gente tava resolvendo umas coisas no presbitério, aí a Prisca comentou uma coisa, eu falei assim, amor, por favor, grava o áudio aqui. Ela falou, não, é reunião Grava do presbitério. você. Eu falei, grava você. Amor, eu nem sei, eu sei o problema, mas, cara, eu nem sei falar do jeito que você falou, fala. E, cara, quando ela falou, os caras assim, mano, é isso. Tá entendendo? Então, a gente, nessa cultura de 5 ministérios, os 5 dons de Cristo, a gente aprende a honrar o outro na mesa. Isso é muito legal.